Olá, família! Tudo bem? Um salve para todos vocês. É o seguinte, eu estou começando hoje o meu canal A Polemista, meu canal de YouTube, que eu espero contar com todos vocês. E nada melhor do que começar o canal me dirigindo a vocês que estão aí distantes, porém não ausentes deste coração. E eu queria começar falando de um assunto que sempre ficou na minha cabeça, embora tenha acontecido há alguns anos, que é o seguinte: o João Pedro me perguntou quantos livros que eu lia por ano. Ele deve ter ficado decepcionado, porque acho que ele imaginava que eu lesse, sei lá, 80 livros por ano, 100 livros, 1000 livros. E eu falei para ele que eu tinha lido 13 naquele ano, que eu não tinha contado, né? Mas passei um ano contando, só para dizer isso para ele, e no final eram 13. Na verdade 15, porque tinha 2 livros sobre a vida do Padre Pio que eu não incluí na conta. Mas a resposta que eu dei para ele não foi suficiente para mim, porque eu acho que o fundamental não é quantos livros a pessoa lê, ou quantas páginas tem esses livros, ou não interessa isso. O que interessa, na verdade, é que tipo de livro que você lê, o que você quer absorver com aqueles livros, o que você aprende com eles, entende? Então, assim como o livro é uma ferramenta, assim como o cinema, assim como a música. Quem vai entender mais de cinema? Um cara que assiste os filmes de Bergman, dos grandes diretores, ou um cidadão que assistiu 1500 vezes Tartarugas Ninja? Percebe? Então, o que interessa na questão da cultura é a gente buscar o melhor conteúdo, né? Isso em tudo, seja nas notícias, seja nas informações, seja nos livros, seja nas músicas, enfim, seja tudo isso. É onde a gente constrói um pouquinho de uma cultura mais elevada para a gente, né? E falando nisso, eu queria aproveitar para indicar um livro para vocês que eu li esse ano, que é esse aqui, ó. Um dos melhores livros que eu li esse ano foi Heil Hitler, do Norman Ohler. O Norman Ohler, ele é um jornalista e historiador, e esse livro ele é feito com uma pesquisa fantástica, está repleto de documentos, de gráficos, de fotos, de facsímiles, para comprovar tudo que ele fala aqui. E ele conta como foi a origem das Big Farms, na verdade, porque no início do século, pelos anos 20, de 1920, 1920 e pouco, não existia. Foi quando os cientistas começaram a separar as substâncias, a conseguir ter um domínio sobre as substâncias. E com isso, testá-las na solução de problemas, na solução de doenças, né? Foi quando surgiram os fármacos, digamos assim. E os cientistas, eles não tinham esse rigor científico que temos hoje, de protocolos de teste, etc. Não, o cara ia testando nele mesmo, o cara ia experimentando para essa doença, para aquela doença, aquela substância, e ele ia vendo se tinha efeito colateral, ele aguardava um tempo para ver se não tinha efeito colateral mais tardio. Enfim, nessa época começaram a surgir os primeiros laboratórios profissionais, realmente a indústria farmacêutica. E esse período coincide com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai encontrar uma Alemanha que está arrasada economicamente e principalmente moralmente. Ela não tem, os alemães não têm uma perspectiva muito boa de futuro. Eles estão sem indústrias, eles estão decadentes moralmente, então tem muito bordel, muita prostituição, muita coisa assim. E claro que uma sociedade assim precisa de fármacos que melhorem principalmente o seu ânimo, né? E esse livro conta a história de um médico que começa a estudar um determinado remédio chamado Pervitin, e esse Pervitin ele é amplamente disseminado por toda a sociedade alemã como um remédio que dá ânimo, vontade, alegria,
enfim, é motivacional e todo mundo toma, de bebê a dona de casa, tomam lá esse remedinho. E esse remedinho, ele vai parar também no exército alemão. O próprio exército, que é aí que viabiliza a fabricação do Pervitin, o próprio exército utiliza o Pervitin para os seus soldados. E, na verdade, o que é o Pervitin? O Pervitin é metanfetamina. Então, o que acontece? A gente sente na história que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, imagina, os alemães ficaram ameaçando os franceses de invasão por vários meses, mais ou menos 4 ou 5 meses. E quando essa invasão realmente veio, os alemães conseguiram chegar em Paris em cerca de 1 semana. Por quê? Porque estava todo mundo rebitado no Pervitin. Então ninguém dormia, ninguém comia, ninguém sentia esse cansaço. Os alemães atropelaram os franceses, que precisavam de descanso, que precisavam comer, né? Então os alemães vêm e tomam Paris. O cara que levou essas drogas para o exército alemão, ele é também um médico de Hitler, ele é um médico pessoal do Hitler. E ele que coordena essa questão dos remédios. E esse livro mostra também como, sendo médico particular do Hitler, ele começa a prescrever drogas para o Hitler para segurar a moral dele. E como isso, ao mesmo tempo em que injeta ânimo, etc., com os efeitos colaterais que vão acontecendo e outras drogas vão sendo adicionadas, e o próprio Hitler, como ele vai ficando viciado no Pervitin, quer dizer, ele precisa de uma dose cada vez maior, e aí esse médico já coloca outras drogas. Hitler acaba usando cocaína para poder se manter de moral alta, e ao final ele já não tinha mais um controle, um próprio controle intelectual, mental, né? Então ele era um cara que tremia muito. Ele, antes de uma reunião com os oficiais, ele precisava falar com o médico, ele precisava tomar umas drogas pesadas na veia, etc, etc, etc. Gente, o livro é fantástico, eu não vou dar mais spoiler, tá? Mas vale a pena a leitura, para vocês entenderem como que toda essa indústria farmacêutica surgiu e de certa forma foi incorporada à nossa vida de uma forma muito mais publicitária do que propriamente científica, né? Eu deixo aqui a minha indicação, agradeço a vocês por terem visto a live, por darem um apoio, a live não, né? A gravação, e dizer que esse aqui vai ser um canal constante entre nós, tá bom? Um grande beijo, cheio de saudade, e espero ver todo mundo em breve. Beijo!